Romanos 12, de 3 a 8 é o texto que nós vamos usar nos próximos domingos para fazer a nossa reflexão sobre os dons espirituais, os dons de serviço. Essa lista de dons que tem em Romanos 12, todos eles estão em pleno vigor atualmente. Então vamos fazer uma leitura desse trecho para a gente se orientar. Então a gente começar a nossa reflexão, sobre esses dons. Todos acharam aí Romanos 12, 3? Então vamos lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, como a gente leu aqui no versículo 3, ele começa dizendo aqui, pela graça que me foi dada. Então, Paulo está mostrando que os dons devem ser exercidos, O princípio básico do exercício dos dons e da vida cristã é a humildade. Ele começa mostrando aqui também que ele vai nos alertando que todo cristão que tem uma mente renovada, como ele fala nos versículos 1 e 2 desse capítulo, ele deve pensar com sobriedade sobre si, a respeito de si. Não ter um pensamento exagerado ou errado a respeito de si, dos seus valores, das suas capacidades e dos seus dons, Por que ele fala isso? Porque quando temos uma habilidade, e é um presente de Deus, como são os dons espirituais, nós corremos um risco, temos uma tendência a cairmos no pecado da vaidade, achar que esse dom nos leva a uma posição meio elevada sobre outros. Isso é um problema, que nós temos, que a gente não deve cair nesse erro. Então, não devemos pensar sobre nós algo além da medida, além do correto. Não devemos nos desvalorizar, mas ao mesmo tempo não devemos nos supervalorizar. Tem uma medida equilibrada que a gente deve ter esse pensamento. E é claro que cada um tem suas habilidades, como já mencionamos. Existem as habilidades naturais, talentos naturais, e tem os dons espirituais, que tem a sua área de atuação. São duas coisas diferentes, Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade para nada. Será se alguém não tem habilidade para nada? Com certeza você tem habilidades. Como eu mencionei, cozinhar bem é uma habilidade. Cantar bem é uma habilidade. Dirigir bem é uma habilidade. Tem gente que dirige, mas não dirige bem. Mas dirigir bem é uma habilidade, é um talento. Eu acho que é um talento natural. Tem gente que pela prática, tem gente que pelo o esforço consegue ir bem. Mas tem gente que tem talento, Então, dirigir, cantar, tocar instrumentos, cozinhar, se comunicar é uma habilidade. Nem todos têm essa habilidade de se comunicar, falar em público. É algo que pode ser aprendido. Mas tem gente que já tem 8 meses já está se comunicando de alguma forma. Com 3 anos dá palestra, E conversa, explica e fala. Então, são habilidades que as pessoas têm. Então, com certeza, você tem uma habilidade. Você já sabe qual habilidade natural você tem? Já reconheceu? Alguém que não faz ideia do que bom você consegue fazer. Tem alguém que não sabe o que de bom consegue fazer?
Todo mundo sabe, né? Pelo menos uma coisa. E às vezes a gente fica restrito a certas coisas. Aí eu não sei cozinhar, não sei cantar, não sei tocar instrumento, eu não sirvo para nada. Não, não é assim, né? Tem gente que sabe passar roupa. Eu acho isso uma habilidade fenomenal. Eu tento passar roupa. Fica muito bom, não. Mas, né? Tem gente que consegue passar roupa, que é uma beleza, é uma habilidade, né? E aí por aí vai, tem uma série de questões. Então, os dons, uma outra coisa importante, que os dons procedem de Deus, certo? Isso a gente já falou bastante, vamos frisar. Quem dá os dons é Deus. Eu escolho o dom que eu quero? Não. Deus dá de acordo com a necessidade, com a sua vontade. E é interessante que já que os dons procedem de Deus e não é do nosso esforço, a gente pode ter uma consciência correta a respeito sobre o que pensar de nós. Eu não tenho que me gabar de um dom que eu tenho porque eu não consegui ele pelo meu esforço. Então não faz sentido eu me achar superior por algo que não depende de mim. Uma coisa é uma pessoa, por exemplo, que passa em primeiro lugar num concurso ou numa prova difícil. Ela estudou, ela se esforçou pelo mérito dela, ela alcançou, é uma coisa. Ela pode se sentir muito feliz com isso. Mas um dom espiritual não depende de esforço. Então não tenho que me gabar ou achar que sou melhor por causa disso. E quando ele usa também a expressão a medida da fé, né, no versículo 3 aí, né? Ninguém pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é uma expressão interessante, que ela faz alusão à soberania de Deus e também é um padrão de compromisso. Então, cada um pense de si mesmo, vai ter um pensamento de si mesmo conforme o seu padrão de compromisso com Deus, a medida da sua fé, a soberania de Deus, da forma como Ele age com você. Então, é um padrão de compromisso. Quanto maior o compromisso que você tiver com Deus, melhor vai ser o seu pensamento sobre si, né? Então, essas são essas questões, como está falando ali, né? Alusão à soberania de Deus e ao padrão. E aí o versículo 4 e 5, ele fala algumas outras coisas interessantes. Ele diz ali que, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo novamente fala aqui sobre a questão da organização do corpo. Cada membro tem a sua função, fazem parte de um corpo só, né? Então, cada um com a sua habilidade, suas habilidades e funções tem o propósito de obedecer às ordens da cabeça do corpo, que é Cristo. E duas coisas importantes aí, dentro dessa questão dos dons. Os dons não são revogados. Deus não tira os dons. Ele te dá um dom. Se você exercer ou não, independente disso, esses dons não são perdidos. Você não perde esses dons por não exercer. Então, isso é muito importante. Olha o que diz lá em Romanos 11, 29, né? Olha o que ele fala lá. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha que coisa boa. O dom que Deus te dá, nem Ele tira. É definitivo. É uma dádiva permanente. Então, se você recebeu o dom de profecia, que a gente vai ver aqui, ele é um dom permanente. Se você tem o dom da misericórdia, é um dom permanente. Não é revogado esse dom, de forma nenhuma. Mas deve ser desenvolvido esse dom, aperfeiçoado a prática desse dom. Segura seu lugar aí em Romanos 12, abre lá em 1 Pedro 4,10, para a gente entender esse princípio aí. 1 Pedro 4,10. Pedro 4,10. Diz lá: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
servir uns aos outros de acordo com o seu dom que você recebeu. Como bom despenseiro, como bom mordomo, como um bom administrador, como quem recebe algo e desenvolve. Lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor distribuiu alguns talentos esperando que eles desenvolvessem. O que recebeu um talento, ao invés de desenvolver, ficou com medo e enterrou o talento. O que recebeu os 5 talentos, ganhou mais 5. Quando o Senhor voltou e pediu contas, o que enterrou o talento, não desenvolveu, passou um constrangimento. O outro foi reconhecido. Então essa é a questão do dispenseiro, do administrador, do desenvolver o que recebe de Deus. Recebeu o dom, desenvolva. Sirvam uns aos outros com o dom que você tem recebido. Então isso é muito interessante, muito importante. O dom não é para ser enterrado, ou para imaginar que você não tem condições de desenvolver, mas deve ser realmente desenvolvido, praticado, né? Aí tem algumas questões que a gente precisa refletir aí. Tem os dons, né? Para a gente entender a sua capacidade de atuação aí, de cada um. Tem o dom da percepção, que é o dom da profecia. Qual que é a definição dele? Ele declara a vontade de Deus. Como nós temos dito, o que o profeta faz? Ele fala o que Deus quer que ele fale. De onde ele vai tirar o que Deus quer que ele fale? Ele vai tirar isso de onde? Isso. Deus já falou, não já? Ou ele tem que descobrir outra coisa que está fora daqui? Não, está aqui. O profeta declara a verdade já dita. Simplesmente isso. E o que é interessante é que o profeta ele tem uma percepção, por isso que diz a questão da percepção, né? A gente vai ver alguns detalhes disso, mas a forma, a percepção de necessidades do que precisa ser dito. O profeta tem essa percepção. Ele vê a pessoa e ele percebe o que aquela pessoa precisa ouvir. Isso é questão de dom. E ele vai trazer uma verdade bíblica de acordo com aquilo que a pessoa precisa ouvir, porque ele percebe, ele é perceptivo dessas necessidades. Isso é interessante. Então ele declara a vontade de Deus. A forma de atuação, ela é espiritual, diferente de outros dons. E a função é enfatizar os princípios espirituais. Com o profeta ele não tem eu acho. O profeta é claro. A Bíblia diz isso. Você concorda? Amém. Não concorda? Não posso fazer nada. Lembra que o profeta não tem meio termo com ele. O profeta ou é azul ou é amarelo. Ele não tem mistura de cor com ele. Ele é direto. É assim que é. Isso está certo? Está certo. A Bíblia fala que está certo. Mas está errado. Está errado, está errado. Não tem esse negócio. Não, mas talvez não tenha essa questão com o profeta, né? E o outro dom que a gente vai ver, que é o dom de servir, que é o dom de ministério. Ele é prático, né? Serviço, definição é serviço prático, mantém o trabalho em andamento, a forma de atuação é prática. Ele já não é tão... é estranho falar que ele não é tão espiritual, mas a forma dele é prática mesmo. A forma de atuação dele é direta, é prática, né? Não tem essa questão muito teórica, né? É diretamente prático. E aí também tem o dom de ensino, que a definição é pesquisa e ensino a Bíblia, atuação mais intelectual e valoriza o estudo e o ensino da palavra. Tem o dom também de exortação, que ele encoraja o progresso pessoal, já é uma atuação mais psicológica, enfatiza a aplicação das verdades bíblicas. Aqui é só alguns conceitos gerais, nós vamos nos aprofundar mais em cada um, tá? O dom de contribuir, a definição é dar assistência material, a área de atuação é material e supre necessidades específicas. Administração, que é o dom de presidir, providencia organização e direção, ele na área de atuação funcional, mantém a organização e amplia a visão. O dom de misericórdia, que é o dom de compaixão, providencia apoio pessoal e emocional, já é uma área de atuação emocional, cuidado com as atitudes e com os relacionamentos. E você vê que é interessante que cada dom ele atua
em áreas importantes, fundamentais da nossa vida. Área prática, área espiritual, área psicológica, área emocional, área intelectual, né? Todos os dons que Deus criou são dons que abrangem o nosso ser como um todo, né? Então, por isso que a gente precisa de pessoas que exerçam esses dons para nos edificar, para que a gente se torne pessoas melhores, né? Então, vamos começar a ver alguns pormenores do dom de profecia. Muito bem, esse dom ele é interessante, né? Essa palavra ela é usada como referência geral a todos os dons espirituais que envolvem o anúncio da palavra. Profeta fala. Profeta fala e fala bastante. Ele anuncia, ele explana. E é uma declaração, então, inspirada da verdade. O profeta ele faz a sua pregação, a sua explanação da palavra. E essa explanação deve ser exercida segundo a proporção da fé, como fala o versículo aí, né? O versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, quanto maior o seu compromisso, como nós já falamos, seu compromisso com Deus, seu compromisso de fé, melhor será a sua pregação, melhor será o seu testemunho, mais credibilidade você tem naquilo que fala. E é importante que o profeta, quem tem esse dom, essa percepção, como todos os outros dons, mas esse principalmente, a sua vida, a forma como ele anda, tem que estar muito em sintonia com o que ele fala. Senão ele não tem credibilidade nenhuma, né? Por exemplo, como eu gosto de brincar, mas é um exemplo muito prático. Se eu te desse dica de vida fitness, você acreditaria em mim? Só pela sua risadinha é óbvio que não, né? Por quê? Você olha para mim e você vê que não é minha praia a vida fitness, né? Por mais que eu tenha um desejo intenso do meu ser, em ser, há um anseio no fundo da minha alma, mas tem outras coisas que me complicam, que eu não consigo, né? Então, assim, é questão que não bate, né? Não bate. E às vezes até eu gosto de esporte, apesar que o povo olha para mim e não acredita também, né? Ninguém acredita, às vezes, quando eu falo que eu já pedalei 92 quilômetros em um dia. Eu falo, não, isso é mentira. Mas é verdade. Tem pessoas que viram. Tem pessoas que viram e tem um aplicativo que comprova que eu fiz isso, né? Então, ainda bem que nós temos provas. Mas algumas coisas não combinam. Então, na vida espiritual, aquilo que você fala, a sua vida tem que combinar, senão você vai rir. Você vai fazer igual você riu quando eu falei que eu sou uma pessoa fitness. Mas não é mesmo, né? Não combina. Eu dar dica de dieta, não vai dar certo. Eu nunca poderia vender Herbalife. Nunca. Eu sempre fui alvo do vendedor da Herbalife. Eu saio na rua e vejo assim, tem um shake. Mas por que vocês ficam me oferecendo isso? Né? Por quê? Então, assim, não combina. Eu não posso vender Herbalife. Não faz sentido, né? Então, aquilo que eu falo tem que estar em combinação perfeita com o que eu vivo. Senão, o dom do profeta, da percepção, não vai ser bem desenvolvido, não vai funcionar. E é interessante que isso é tão sério que, como o profeta ele não tem meio termo, né? Então, aquilo que ele fala, ele acredita, ele vive, ele ensina, ele encoraja e ele bate na tecla. Então, tem coisas, né, que nós sabemos que na Bíblia deixa claro que é pecado, certo? Tem coisas na Bíblia que não fala se é ou não pecado. Por exemplo, a Bíblia fala de cigarro? Não. Então pode fumar. A Bíblia não fala. Como é que você sai dessa agora? Né? É muito simples. É algo que é prejudicial? Mata?
Então, você abre mão. Você não está explícito na Bíblia, mas existe um princípio que se aplica à situação. E assim é com tudo. Com todas as questões que são óbvias na Bíblia e coisas que aparentemente não são tão óbvias, mas os princípios existem. Então o profeta ele é direto nisso. O profeta, às vezes acho que o profeta ele é meio intransigente, que ele não consegue olhar todos os lados da coisa. Não, porque o profeta para ele é muito claro. Isso está errado e ponto final. E às vezes o povo não entende o caráter, né, do profeta em si. Mas realmente o profeta ele tem essa característica mais incisiva. Ou é ou não é. E acabou, não tem esse negócio. Não, talvez seja, não tem talvez. É errado ou não é errado. A Bíblia fala isso, ele vai te apresentar a prova e ele vai viver de tal forma que aquilo vai mostrar que aquilo é daquela maneira. Então, esse dom ele é importante. A igreja precisa desse dom e eu não sei se você tem, né? Mas às vezes fica um pouco vago, mas tem umas... Tanto que eu pedi para você trazer papel e caneta para fazer umas anotações. Se você não tem papel e caneta, mas tem aquele bloco de notas no celular, anota aí, porque a gente quer fazer esse teste, tá? Você está vendo esse quadro aí, ele tem notas de 1 a 5. E você vai responder cada pergunta da seguinte forma. Por exemplo, rapidamente e acuradamente identifica o que é bom e o que é mal e odeia o mal. Você é assim? Rapidamente você identifica o que é bom e o que não é bom? E você odeia o que é mal, você flerta às vezes com aquilo que não é muito bom, né? Você tem aquela tendência de não olhar o que é diretamente errado, você fica, não, mas fica tentando fazer concessões. Se você marcar o número 1, porque isso é fraco, você não é tão forte nisso, aí você vai identificar se você é do número 1, número 2, 3, 4 ou 5. 5 é que você é muito forte nisso. Você rapidamente reconhece o que é mal e o que é bom, e você odeia o que é mal, você deixa isso muito claro, e você vai marcar. Se você é muito forte nisso, marca 5 nessa questão, e por aí vai, tá? Enxerga tudo como preto ou branco, ou não gosta de indefinição? Você é assim? Você é muito assim ou é pouco, ou é médio? Vai marcando os pontos aí. Então a primeira, se você é de 1 a 5, você marca lá. A segunda, a mesma coisa. Você facilmente percebe o caráter de um indivíduo ou grupo? Eu vou falar uma frase que talvez vai identificar isso melhor. Meu santo não bateu com o dele. Você já ouviu isso, já? É exatamente essa percepção. E não é que o camarada dá nó e pingo d'água, e ele percebeu isso rapidinho. Às vezes Deus já tem um dom de profecia para ele nem converteu ainda, né? Mas a percepção já tem. Você consegue perceber quando a pessoa é meio pilantra, né? Quando aquele grupo ali que não vai ser bom, aquela pessoa é meio complicada. Você tem essa percepção. Você é muito assim ou você não percebe, né? Você encoraja arrependimento que produz bom fruto? Ou você não gosta de se envolver nessas coisas? Né? Você acha que não, cada um tem que reconhecer isso sozinho. Quem sou eu para falar que fulano está errado? Né? Mas aqui negócio, o profeta conhece a palavra, tem convicção e ele vai explanar. Se ele vê que algo está errado, ele vai chegar e vai falar, como diz no velho bordão brasileiro, ele vai falar na lata. E não vai vir com meia palavra, não, deixa eu te falar uma coisa. Ele fala, o negócio é o seguinte, a palavra diz isso, eu acho que por amor eu estou falando com você, é melhor você mudar de atitude. Você é muito assim ou é pouco? Tem convicção de que dificuldades produzem quebrantamento apropriado para o bem espiritual? O profeta lida com dificuldades, né, bem suavemente. Ele entende isso, né? Para ele é muito claro, né? E algumas dificuldades geram quebrantamento, convicções. Então, você é muito assim ou não? Tem poucos amigos íntimos?
Por que será que o profeta tem poucos amigos íntimos? Porque ele fala o que precisa falar e ninguém gosta de ouvir. Então o profeta, às vezes, ele é o famoso espalha-bolinho. Sabe quando o povo está na fofoca, no grupinho? Tem 3 fofocando. Aí chega o profeta. O profeta já vai chegar espalhando. Né? Se ele perceber que está tendo fofoca ali, ele já vai citar logo um versículo e vai bater na cara de todo mundo, né? No sentido de falou a verdade. E quem está fazendo o que é errado não gosta de ser recriminado. Então o profeta aqui vai falar: vigia, irmão, vigia. Que negócio ele está falando de quê? Vamos falar. Só tem da vida de uma pessoa que a gente deve falar e muito, da vida de Jesus. Vamos fofocar de Jesus. Na vida dele você pode falar o que ele fez, o que ele vai fazer. Você fala direto. Então ele tem poucos amigos íntimos, por isso, né? As pessoas às vezes não entendem muito bem quem ele é e fica deixando ele meio de lado. Tem grande convicção da autoridade da Bíblia que determina nossas crenças, atitudes e ações. Então ele é muito objetivo na sua convicção bíblica. Muito claro. Se não está na Bíblia, claramente, ele não vai ficar conjecturando. Talvez. É lógico que tem coisa na Bíblia que ninguém chega numa conclusão específica. Nós temos informações, temos historiadores, temos as línguas originais, mas chega um determinado momento que nós temos certo limite. Eu não sei tudo que vai acontecer no céu, eu sei o que a Bíblia fala. Eu não sei o que o povo acha que o céu vai ser. Todo mundo de branco cantando o dia inteiro, né? Assim que o povo fala, meio monótono, né? Trem chato, não chega uma hora que cansa ficar cantando o dia inteiro. Mas o céu não é isso. Quem falou que o céu o povo vai ficar cantando o dia inteiro? Porque fala que lá o coral de anjos. Tudo bem, o povo vai cantar, mas não quer dizer que vai ser o tempo todo. A gente não sabe, né? Então o profeta, ele é claro e objetivo naquilo que está escrito. E tem muita convicção disso. Corajosamente aplica os princípios bíblicos em sua vida. Isso é uma coisa interessante do profeta. Ele não pestaneja em abrir mão de coisa que ele vê que ele está fazendo errado. Ele vai cumprir com coragem. Se tem que fazer tal coisa, ele vai fazer. A Bíblia fala para ele agir de tal forma, ele vai agir. E vai fazer isso com coragem. Não vai ficar com medo do que os outros vão pensar. Ele faz isso independente se vai ser a recepção de outros, vai ser boa ou não. Ele se expressa de uma forma franca e honesta, e nem sempre isso é muito agradável, né? A gente quer que as pessoas falem com a gente com jeito. O profeta, o jeito dele é ser franco e honesto. E às vezes isso assusta um pouco, né? Não sei se você é dessa forma. Então, você é persuasivo? O profeta é persuasivo. Ele fala com convicção, né? E eu, até hoje, como eu falei, né, sou muito procurado pelos vendedores do shake da Herbalife, mas nenhum foi persuasivo a ponto de me convencer a comprar. Então, nenhum profeta da Herbalife veio e me convenceu até agora, né? Mas o profeta, ele consegue ser claro e persuasivo. Ele vai encorajar dessa forma. Então, já chegaram nas suas conclusões aí? Já? Soma os seus pontos, tá? De toda da última coluna, você colocou uma nota para cada item. Soma e guarda essa informação, que ela vai ser útil mais para frente, que nós vamos fazer isso com todos os outros dons e assim a gente vai tentar identificar qual você tem mais, né? Não é um só, como eu falei, você não vai ter todos os dons, mas pelo menos uns 2, uns 3 aí você pode ter, tá? Vai ter uma proeminência boa para você desenvolver. Alguma pergunta até agora desse dom de profecia? Ficou alguma dúvida? Alguma questão desses princípios, dessas atitudes que o profeta tem que gerou um pouco de dúvida? Ficou claro? Deu para identificar facilmente se você é assim ou você... O fleumático vai talvez ter um pouco de dificuldade para responder isso aí. Falei, mas será que eu sou isso ou não sou?
Aí meio-dia ele está pensando, mas será? Deixa eu ver se eu sou persuasivo. Aí quinta-feira ainda está pensando. Mas eu gosto de brincar com os fleumáticos, eu também, todo mundo tem um pouquinho de fleumático, né? É normal. Mas a ideia realmente é essa, que a gente entenda, né? Nós precisamos nos conhecer, como nós passamos um longo tempo nos conhecendo emocionalmente, o nosso temperamento, a nossa alma humana, e agora queremos conhecer a nossa parte espiritual, o dom, a dádiva que Deus nos concede para a gente ser útil uns para os outros. Entendendo o nosso temperamento, a gente se controla melhor e age melhor com todos, mantém uma harmonia melhor. E os dons agora a gente é mais útil, torna-se mais útil em todas as outras áreas. Lembrando que esse dom de profecia, a atuação dele é espiritual. É aquela palavra mesmo, Deus vai usar pessoas para falar de forma incisiva com a gente. Porque a nossa tendência, a nossa carne é não assumir compromisso com o que é verdadeiro, não. A nossa carne quer levar no banho-maria as coisas, né? Agora não vou assumir compromisso não. Deixa para depois. Eu não vou me comprometer com Jesus agora. Deixa quando eu estiver mais velho. Não vou fazer isso agora não. Não vou batizar agora não vou fazer discipulado agora não vou envolver em uma responsabilidade na igreja agora não. Vai tudo deixando para depois. E o profeta veio para falar, meu filho, é agora. Ele vai citar lá 2 Coríntios 6, 2 lá, né? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vai ficar esperando o quê? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O profeta é direto. Se envolva hoje, toma uma atitude hoje. Assuma o seu papel diante de Deus hoje. Então o profeta, ele vai às vezes falar coisas relacionadas à sua vida pessoal, às vezes a forma como você está lidando com o seu filho. Tem uma situação delicada. Que pai e mãe gosta que alguém fala a forma como ele tem que agir com o seu filho? Ninguém gosta. Mas às vezes o pai e a mãe tá lidando com o filho como se fosse um reizinho, fazendo tudo o que ele quer. E você está criando um monstrinho. Porque essa pessoa que nunca é recriminada, ou nunca ouve não, vai chegar um dia na vida que na hora que ela ouvir o não, ela vai pôr tudo abaixo. Ela vai gritar, vai espernear, vai bater, vai arrancar cabelo da mãe, do pai, vai quebrar as coisas dentro de casa. Aí o profeta, se ele começa a perceber isso, ele vai chegar assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então você ensina seu filho direito. Olha muito bem como você está lidando com o seu filho. Vai tomar aquele choque, né? Vai ficar com aquela cara de, meu Deus, que é isso? Mas é profeta. Ele está falando algo errado? Não. O profeta é assim. Vai chegar e vai te dar aquele choque de realidade. Aí você tem duas opções. Você acata, vê que aquilo é de Deus. Realmente, eu preciso melhorar essa atitude. E vai agradecer a Deus por ele usar aquele irmão que está usando o dom dele para te edificar. Ou você vai ficar com raiva, vai ficar indignado, vai falar que não é assim não. E vai deixar do jeito que está, vai sair da igreja e perde a chance. E assim com todas as questões. O profeta está aí, existe para te orientar, para nos orientar, para falar o que a gente precisa ouvir. Nem da forma mais harmoniosa ou gostosa de ouvir, né? Como alguém fala assim, você está bonito hoje, né? Bom, né? A gente fica, né? Mas o profeta nem sempre vai falar coisas tão bonitinhas assim. Ele vai ser direto, mas ele vai falar para o seu bem, para o nosso bem. Porque Deus está usando ele para falar com você de forma clara e objetiva. Então, vamos entender o profeta, né? Não vamos criticar, mas vamos estar abertos. E como a Bíblia diz em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5 diz lá, julgai todas as coisas, retém o que é bom. Isso é um princípio primordial para a sua vida.
Tudo que te falarem, julgue tudo. Vê se é isso mesmo. Retém só o que é bom. Retém aquilo que vai te edificar, que vai te providenciar progresso, desenvolvimento, crescimento. Amém? Então, não sei, eu tenho certeza que temos profetas aqui, né? E eu quero saber quem eles são também, futuramente. É importante que a gente saiba. Você não tem que esconder um agente secreto gospel. Ninguém sabe meu dom, né? Não. Você tem que saber, você é profeta, então assume. Eu sou profeta. Ou você vai ter dom de ministério. Ou você vai ter dom de contribuição. Você vai ter dom de presidir. A gente tem que saber. Se eu estou precisando que alguém que tenha um dom de misericórdia, para eu falar com ela, desabafar, se eu não souber quem é, eu vou falar com o profeta. O profeta ainda vai me passar um sermão, eu vou sair pior do que eu cheguei. Não é? Então eu preciso saber para quem recorrer. Você precisa saber quem recorrer. Senão não vai dar certo. Você precisa de alguém que tem um dom de misericórdia. Você vai para uma pessoa que tem um dom de contribuição. Ele vai querer te pagar uma coxinha. Eu não sei o que te falar. Vamos comer uma coxinha ali, eu pago. Vai ser bom, né? Mas não vai resolver o problema. Né? Então a gente tem que saber quem tem os dons certos, a gente saber a quem recorrer. Né? Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos para o dom de ministério. Vamos fazer a mesma coisa. Guarde esses números aí que no final a gente vai fazer tem a forma da gente analisar esses dados. Então vamos com calma, um por um, e assim a gente chega no nosso objetivo, tá? Que é conhecer melhor o dom que Deus tem nos dado e que assim a gente chegue na nossa oportunidade melhor.